Bem-vindo aí novamente à oficina no programa Nas Telas da Estação Maracanã. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Elerson Oliveira e o contato aí que a gente pode ter é através do e-mail estaçãomaracanã, sem acento, @gmail.com. Então a gente aguarda também o contato de vocês. Hoje a gente continuará falando sobre a captação de imagens através do aparelho celular e também da edição. Hoje a gente vai ver também novamente retomar o processo de edição, o fluxo de edição, independente do aplicativo ou do programa, do software de edição. E também a gente vai ver algumas cinema clássico, né, efeitos especiais ou condições de câmera também, que a gente vai entender um pouco da história do cinema e como isso evoluiu e como que a criatividade está relacionada em tudo isso, e muitos efeitos que existem desde os primórdios, desde aqueles primeiros filmes mudos que a gente vê sempre preto e branco, ainda assim hoje são recursos que ainda podem ser utilizados. No final também vou apresentar um pouco da interface, de como mexe num programa de edição de celular, que é o InShot. Ele não é totalmente grátis. A versão gratuita dele, ele tem aquela marca d'água, que é aquele nome, né, que menciona, e aí depois ele vai ter o nome dele atrelado ali ao fim do vídeo, mas também tem outros programas que têm versões totalmente gratuitas, e na nossa última oficina sobre edição eu vou focar neles. Eu vou começar agora, a gente vai ver um clipe que foi um vídeo muito curioso que foi realizado com o filme O Resgate. Esse filme ele é da Netflix, exclusivo da Netflix, e um grupo de meninos da Nigéria, eles fizeram como se fosse uma cópia muito criativa com os recursos, né? A gente falou na última oficina que cada um pode fazer o melhor que tem, cada um faz o melhor que pode com os recursos que possui. Então esse vídeo ele representa muito bem isso. Então a gente tem aqui esse começo, como vocês podem observar. Eu vou voltar aqui para que a gente possa ver desde o início. Então a gente tem esse mesmo plano, tá vendo? Ele consegue fazer o mesmo fundo e mais ou menos a mesma distância. Ele copia o recurso aí, e ele também imita os cortes. A gente depois vai compreender bastante os cortes. O personagem aqui do filme ele pula, aqui ele também simula é muito curioso que a gente está vendo aqui como se fosse uma visão de uma câmera lá de cima, provavelmente um dublê pulando, e aqui ele vai simular com uma solução muito criativa uma pedra caindo numa poça de água. Isso é muito curioso, que esse tipo de filmagem a gente teve também nos primórdios, né? Nos mais antigos a gente teve esse tipo de efeito também. Os cortes a gente colocou para o fundo preto, depois ele coloca, ele simula também a mesma distância focal e os mesmos ângulos, tá vendo? A gente consegue esse close também, eles conseguem colocar o mesmo ângulo. Aqui é uma cena de ação, eles tentam cumprir o máximo possível no ambiente fechado, e os cortes rápidos, né, corte seco que a gente chama, são cortes simples que dão ação. Então cada cena ela foi filmada de uma forma, somente essa, digamos assim, dessa rasteira, ela foi filmada dessa rasteira, e depois ele já muda para uma outra cena, que é a cena que a pessoa está com um pedaço de pau ali, batendo no outro. Eles vão lá e simulam as ações, a batida, esses cortes rápidos. Eu vou voltar aqui para que vocês vejam novamente como fica interessante. Isso tudo foi gravado e depois unido, né? Essa que é o trabalho de edição. Ele foi, digamos assim, pensado, projetado com uma base. É claro, eles estão fazendo ali uma homenagem, né? Eles estão filmando ali aquele trailer, mas a graça ali é filmar o mesmo enquadramento, tá vendo? Eles conseguiram simular, a gente falou de enquadramento, aqui tem os dois personagens, eles estão num diálogo, é uma forma de captar o diálogo quando você vê os dois personagens, e aqui tem um batente simulando ali a divisão entre um e outro, né?
e o batente ali no fundo coloca como se fosse uma divisão. Eles também escolhem aqui a frente da casa, provavelmente, e com a porta preta também simula aquela condição. It's just easier that way. Os diálogos, as cenas, vocês podem perceber que são cortes simples e aí ele vai dar atenção ao diálogo. Isso é utilizado, esse enquadramento muito próximo, quando você quer dar atenção no que aquele personagem está falando. Uma imagem aérea de cima de uma poça. Biggest drug lord in India versus biggest drug lord in Bangladesh. That's some mythic shit, huh? As cores também, né? Eles conseguem simular bastante as cores do figurino. India versus biggest drug lord in Bangladesh. É curioso que aqui nos recursos eles não mantiveram nessa possibilidade da câmera, quando vai aproximando nessa cena, eles mantiveram parados, porque talvez seja mais simples manter dessa forma. Essa cena vai aproximando, mas eles mantêm ela igual. A imagem parada. So who the players? Biggest drug lord in India versus biggest drug lord in Bangladesh. That's some mythic shit, huh? It's a Eles conseguem ver semelhança, né? É curioso que eles drug lord's son. Clock's running at 16 fazendo hours. a Ferrari o carrinho de mão, Proof of life as dinheiro, of 6 peruca. hours ago. Cada cena eles conseguiram coordenar, os créditos também atrasados. You want to survive, you do exactly as I say. Who are you? E toda a dinâmica, vocês percebem como é um trailer de ação, é necessário esse dinamismo, são as cenas curtas, eles querem demonstrar que o filme é de bastante ação, muda de intenção o tempo todo, ele consegue mudar, esses cortes rápidos, como vocês conseguem observar, eles denotam aí a ação do filme, né? São cortes rápidos, vocês estão podendo demonstrar, vai acontecendo muitas coisas, ação o tempo todo, não tem Something's wrong. Essa também é muito curiosa como eles conseguem fazer isso, e é muito legal que antigamente, e até hoje em dia também, tem filmes que são utilizados maquetes. São maquetes obviamente realistas, a gente está falando aí de grandes produções, mas até hoje é utilizado maquetes também. Antigamente eram usados pinturas, formas aí de você utilizar. É óbvio que é muito mais econômico você utilizar esses recursos como maquetes para você fazer uma cena de ação do que contratar isso. Eu não me recordo agora o filme do Spielberg, mas ele fez uma cena de um trem antigo caindo de uma ponte. E aí uma vez um político lá norte-americano comentou que era um absurdo ele ter usado e gastar em nome da arte, destruir um patrimônio histórico que seria uma locomotiva antiga, e ele falou que foi uma maquete, foi uma miniatura daquele processo ali, e foi tão realista que deu a impressão e enganou até o político achando que fosse algo verdadeiro. The job is fucked, Tyler. Just follow my money. É feita uma maquiagem do recurso que eles têm também. That kid is a walking corpse, and there's no way to protect him. You have a family. Yeah, son. E uma edição simples, eles conseguiram simular muito bem todos os takes, mostrando o conhecimento que eles têm de audiovisual. You died a few years ago. The best thing you could do for that kid would be to put a bullet in his brain. We can send a chopper and get you out. But you gotta leave the kid behind. Are you gonna leave me in the street? I'll get you home. Interessante, é muito legal como que eles conseguiram realizar tudo isso, e é fantástico, né? Como que o audiovisual promove isso e consegue definir muitas vezes a grandeza aí do profissional, independente dos recursos, independente da condição que ele tem. Esses meninos realmente, mesmo podem ter tido a ajuda de adultos ali para executar
todo o processo, mas ainda assim não tira a genialidade dessa obra e da condição que eles conseguiram realizar essa simulação. Na internet o pessoal brinca que ficou melhor que o original, né? De tamanha beleza e a condição aí que foi realizado. Agora a gente vai ver aqui a gente vai ver uma condição de como eram realizados os vídeos antigos, aqueles da década, no começo dos filmes mesmo, né? A gente tinha ali, era muito perigoso muitas vezes, tinha muitos artistas que literalmente arriscavam a vida fazendo esse tipo de efeito, e a gente chama isso no audiovisual de efeitos práticos, que eles não são efeitos especiais, na época nem havia recursos e condições para que sejam feitos efeitos especiais. Não tinha computador, não tinha nada disso. Lembrando que a película, né, eu até coloquei essa película de filme para a gente lembrar que era feito corte na navalha mesmo, na gilete, para que cortasse ali o filme e depois colasse. Era uma arte, digamos assim, mecânica, uma arte manual para realizar todos esses efeitos. Então a gente tem esse vídeo que a gente vai acompanhar como é que era realizado. Esse daqui é a perspectiva. Como vocês podem observar, é gravado numa perspectiva que parece que ele está ali correndo perigo, que ele está pendurado ali na parte do relógio, mas ali não havia risco. Ele estava no alto de um prédio, tinha um colchão embaixo, mas ele não corria o risco de cair lá embaixo, né? É óbvio que todo esse risco também não era executado, né? Aqui a gente tem um outro efeito clássico, que era a pintura. Olha, a pintura que era realizada no quadro, olha, e aí a câmera no vidro, e a câmera ficava atrás disso, dando a sensação de ser realista. As câmeras também não haviam tanta qualidade assim, então aqui é utilizado uma pintura numa tela de vidro, para aparecer ali o cenário, para compor ainda mais o cenário. Então a gente tem o câmera aqui no primeiro plano, no segundo plano tem essa tela de vidro, para parecer que fosse real ali o enquadramento daquela casinha. Essa também é uma questão de perspectiva. A gente está vendo aqui Chaplin. Olha, aqui parece que ele quase caiu num lugar muito alto, mas depois a gente vai ver o seguinte, que na verdade isso é um desenho, uma imagem, ou pode até ser uma fotografia, e ali ele está num cenário que obviamente não estava correndo perigo. A câmera está nessa posição e consegue ter essa sensação que ele está correndo perigo. Mas na verdade não é tudo uma perspectiva do que está acontecendo. Assim a gente tem aqueles efeitos também clássicos na fotografia, que parece que a pessoa está segurando a torre, ou está com a outra pessoa aqui na mão, na praia, né? Muitas vezes antigamente tinha esse tipo de fotografia, que é a distância. É um efeito básico e clássico, e aqui no filme pareceu muito real. Naquela época isso era muito avançado, naquela época muitas pessoas acreditavam que aquilo realmente acontecia, até porque a gente está falando de um cinema mudo, não havia ali diálogos, então as imagens elas teriam que ser muito impactantes. Aí novamente a gente consegue enxergar como o efeito foi realizado e dá essa sensação. Aqui já é quase uma brincadeira, né? E aqui a gente vê como foi gravado primeiro uma parte, e aí recorta essa parte, e aí depois emenda as duas partes. Então é um efeito prático ali de edição. É a mesma coisa nesse conceito, como foi um beijo fake, né? Falso. Ali tem esse mesmo conceito também. Aqui esse também é muito curioso, que aí já é uma superprodução. A gente vai imaginar que como se a moto estivesse passando exatamente no momento que aqueles dois caminhões estavam atravessando aquele pedaço da ponte. Mas a gente vai ver também que foi realizado um recorte, foi gravado em dois momentos diferentes. No primeiro momento, tá vendo que eles recortam ali a parte da ponte e só passa a moto. E no outro momento os caminhões passando. E eles cortam aquele pedaço ali que parece que não está junto. E aí dá a sensação que passou pelos caminhões. Esse daqui também a gente pode compreender. Esse aqui foi uma miniatura. Não parece, mas foi uma miniatura. Esse daqui também é uma miniatura.
Então eles têm aí uma escala menor que, dependendo de onde foi filmado, parece muito maior do que é. Então esse aqui é uma miniatura, esse também é uma miniatura. Imagina o custo naquela época, que já era muito elevado de qualquer produção, eles conseguirem destruir um carro ou realmente, enfim, destruir uma moto para conseguir uma produção, ia ficar ainda mais caro tudo isso. Esse também, um corte de uma, como se fosse uma vela de um navio. A grandiosidade dessa cena a gente pode compreender. E aqui a perspectiva de como ela foi filmada. O peso para retardar aí a queda do ator, para segurar. Essa também é muito curiosa, do Moisés abrindo o Mar Vermelho. Eles filmaram como se fosse uma gelatina, para dar essa sensação, água com gelatina, para dar essa sensação de espuma do mar. E aqui foi um recurso também muito, muito curioso na época e muitas vezes é usado até hoje também, que é filmar de trás para frente, ou colocar o vídeo de trás para frente. Então eles fizeram essa, digamos assim, essa abertura. Vou voltar aqui um pouquinho. Eles colocaram já uma abertura para facilitar aí a divisão da água e colocaram a água. Ó, se a gente voltar aqui, acho que não vai conseguir ser possível. Ó, mas se a gente voltar, vocês vão entender como é que vai funcionar isso. Ó. A água entrando, aqui a água entrando. Ela entrou e cobriu. E ficou mais calma. E aí depois eles colocam ela invertida, como se realmente o mar estivesse abrindo. Foi uma solução muito engenhosa para aquela época e é utilizada muitas vezes até hoje. Aqui a gente vai ter uma outra condição aqui. Foi filmado do alto, ó, outra miniatura. Aqui é como se fosse um avião pegando fogo. Ó, eu estou colocando pausadamente para que vocês vejam, ó, o avião pegando fogo e caindo no navio. Ele cai no navio e também uma miniatura do navio, e aquela parte vai abrindo ali, alguém vai abrindo para mostrar. Essa também é uma cena clássica que aparecia muito em filmes de palhaços e filmes cômicos, que é como tanta gente saindo de um carro pequeno, né? E aí realmente são os efeitos práticos e de corte simples que a gente tinha e que encantavam a todos, né? A magia do cinema ali realmente encantava. Então grava-se sem essa parte preta, como vocês estão vendo, e aqui as pessoas estão entrando desse lado de esquerdo de quem está vendo, né? Então corta-se as pessoas entrando e passando pelo carro e indo lá para aquela fila. Uma série de atores ali, os figurantes, enfim, passando. E aí depois ele filma só essa parte do carro parado, sem ninguém. E aí depois ele junta os dois. Essa parte do carro parado sem ninguém é a que dá a sensação que não existe as pessoas passando por aqui, por esse outro lado, só como se elas estivessem saindo do carro, não é? Então isso é o que dá esse efeito também, um efeito que era bastante comum, bastante um efeito clássico aí do cinema. Muitos filmes também tinham isso. Esse também já é uma evolução de como aconteciam as cenas. E aqui é uma cena de perseguição, eles vão correr atrás do perseguido e ele de repente é como se ele passasse por dentro da... Olha, um efeito especial muito legal, um efeito especial prático, como a gente falou, que são efeitos especiais, digamos assim, mecânicos, sem efeitos especiais. Então ele é como se ele tivesse passado por dentro da mulher e é muito curioso que dá pra gente ver até como é que foi realizado esse corte, né? Fica com uma pequena sombra, depois eles vão mostrar como é que foi feito isso. E de repente sai com uma atriz, como se nada tivesse, não sei o que está acontecendo, passou por cima de... Ele vai explicar como ela ficava através do desenho. Ela fica deitada, às vezes numa posição, às vezes nem tão confortável assim, com a cabeça esticada para cima, para parecer que ela está deitada. E na verdade existe um buraco ali que ele passa. O ator também tem a habilidade de conseguir passar por aquele buraco. E aí a gente consegue ver como foi realizado esse efeito prático. O ator ele passa por dentro desse buraco e depois a atriz volta. E é muito curioso que ou então ele passa por dentro desse buraco e aqui é feito um corte. A gente vai ver como que é feito esse corte. Ele passou
Ele vai passar e ó, ele vai ficar branco aqui agora, tá vendo? Fica como se fosse um flash branco logo depois que ele passa. Não sei se eu vou conseguir parar no frame certo. Aí faz esse flash branco que dá é o corte já da atriz já com essa indumentária, com essa parte do figurino que é o quadrado. Então eles filmaram primeiro ela deitada, ele pulando e depois ela fica numa mesma posição já a atriz, para parecer que era ela realmente que estava ali o tempo todo. Na época isso foi muito revolucionário, chamava muita atenção e era realmente como se fosse uma mágica, né? Uma fantasia, enfim. Isso tudo foi muito bem feito na época, né? Era um grande efeito especial. São os efeitos de animação que a gente tem hoje. Novamente vai passar. Bom, muitos também eram realizados e muitos atores passavam e corriam perigo em relação a isso, né? A gente tem um grande ator que tinha umas habilidades circenses, que era o Buster Keaton, e ele realmente era incrível, né? Ele realmente vale uma menção honrosa a ele, e é fantástico as cenas que ele conseguia produzir, e com essas habilidades circenses, ele realmente extrapolava ali e corria-se muito perigo e fazia grandes cenas. Era realmente incrível essa condição aí desse ator. A gente vai ver algumas cenas mirabolantes dele e ele estava muito à frente do tempo. Ele se arriscava bastante também porque ele já tinha muitas habilidades. Essa curiosa também é tudo realizada por efeito prático. Ele estava ali realmente em cima dessa série de vagões e claro, treinava, né, ensaiava tudo aquilo e conseguia essa série de efeitos práticos que na época eram fantásticos, né? E obviamente que tinha ali todo um risco dentro desse processo porque tudo estava começando. Então ele realmente, literalmente, ele arriscava a vida para conseguir realizar tudo aquilo. Essa cena do carro eu acho genial. Eu vou até tentar conseguir voltar um pouco aqui. Essa cena do carro eu acho genial, que eu acho que é difícil fazer até hoje em dia. Ele conseguia fazer uma série de efeitos práticos ali, o carro, como se o carro estivesse desmontando inteiro e essa cena é genial até hoje e como ele estava à frente do tempo. E ele conseguindo linkar essas habilidades aí, é como se fossem esses grandes dublês que a gente vê hoje fazendo aquelas peripécias nos aviões, né, correndo risco ali, e ele fazia tudo isso pela arte do cinema. Bom, a gente aqui vai voltar a falar um pouco e esses vídeos eu coloquei que mesmo o TikTok, às vezes o Instagram, tem muita coisa que é parecido ainda com isso, né? Mesmo nos dias de hoje, a gente tem muita familiaridade e muita condição de ver esses mesmos efeitos práticos, né? Ou então um corte simples que a gente pode ver em várias outras imagens, né? E vídeos que viralizam pela internet. Muitos são efeitos especiais. Hoje em dia a gente viu os efeitos de pós-produção através de software, através de programas de efeitos especiais, como After Effects. A gente tem aí uma série de processos que são realizados, né, camadas e recortes que são depois unidas. A gente também tem aquelas cenas de fundo verde. Depois a gente pode até colocar alguns outros vídeos para mostrar isso. É claro que a gente está fazendo uma capacitação, imaginando aí que são usuários básicos desses programas e também pessoas que estão tendo os primeiros contatos com audiovisual ou que já tem alguma base que possa ajudar. Esses efeitos e essas condições são complexas, demandam muito trabalho e programas e equipamentos mais sofisticados, né? Se a gente for pensar em efeitos especiais ou efeitos aí que denotam muito trabalho de edição, ou então cenas mais complexas, né? A gente tem aí, às vezes, os recursos limitados para a gente conseguir produzir. Então, muitas vezes, esses efeitos práticos, como nós chamamos, às vezes perspectiva, às vezes filmando a cena aí, são mais acessíveis, com certeza mais acessíveis para que a gente realize uma boa obra também.
Então eu vou começar aqui com vocês falando sobre o fluxo de edição. A gente aqui falou de como captar, na última oficina a gente falou as dicas aí de como segurar o celular ou como realizar todo esse processo, e aqui a gente vai falar do fluxo de edição. Esse fluxo de edição, ele independe do programa que você está utilizando. Ele pode ser um programa o mais, digamos assim, o mais complexo que a gente possa ter do audiovisual, ou o mais simples do celular. Por exemplo, até um programa que eu vou mostrar na próxima oficina, que você não precisa de nada, nem baixar o seu aplicativo. Você pode olhar ele na internet mesmo, numa página da internet, você consegue subir o vídeo, fazer cortes, colocar legenda. É um programa também bem simples que pode ser feito através aí da pessoa tendo internet, já é possível realizar. Agora, se não for o caso, pode baixar o aplicativo também do programa que a gente vai indicar. Mas, de toda maneira, e gostaria de deixar bem claro para vocês, o fluxo de edição, o que vocês precisam realizar, a organização que vocês vão realizar, é o mais importante, porque uma vez o conceito que vocês têm de como funciona o processo de edição, qualquer aplicativo vocês vão conseguir se desenvolver. O que você vai perceber no aplicativo é como você faz o corte, é como você une o vídeo, é como você exporta. Eu vou falar se esses termos são incomuns para vocês, eu vou falar mais adiante, explicar todos esses conceitos também. Então, no fluxo de edição é muito importante a gente ter um nível de organização. Como é que funciona isso? Esse fluxo de edição, como eu frisando, é importante para qualquer tipo de aplicativo, seja ele um programa de celular ou um programa complexo. A gente vai ter que fazer o quê? Tem um processo que a gente chama de decupagem. Vai dar trabalho? Vai. Mas a gente rever todo o material da gravação até 2 vezes ou às vezes mais. É importante rever todo o material, saber o que você tem em mãos. Mesmo quando você já tem experiência, quando você começa a realizar tudo isso, quando você começa a perceber o que material você tem, vamos supor que seja um filme de ficção, vamos supor que seja um documentário, não importa o que você está realizando, sabe? O importante é que você saiba o que você tem. Se você tinha um roteiro, você sabia o que precisava gravar, é importante você ver todo esse material aliado ao roteiro. Se realmente veio tudo o que você precisava, da forma como quem desenvolveu o roteiro fez, imaginou, se veio realmente igual a como foi planejado. É importante saber se você tem se nas cenas principais o áudio ficou bom, ou enfim, se o áudio foi externo ou foi um outro gravador, não importa, você vai ter que ver esse material aí, o que você tem de melhor, como que foi feito, se está certo, tudo certo, a gravação dos takes, se o áudio também ficou bom. É importante você saber tudo que você tem. E já quando você está revendo todo esse material, é importante o que? Você fazer a organização, né? Separar por pastas os arquivos, separar por tema também. A decupagem, esse termo, ele vem de recortar, de você dividir isso, né? Nessa organização você pode separar os arquivos para uma pasta geral. Vamos supor que você esteja fazendo um filme, um documentário sobre a Estação Maracanã. E aí você vai ter as entrevistas que você realizou. Depois você pode separar uma pasta, todos os vídeos, Estação Filme, Estação Maracanã, documentário, Estação Maracanã. Coloca todos os vídeos lá que você realizou. Não importa os dias, se você quiser separar por dias ou separar por temas também. Eu aconselho separar, às vezes, até por pastas depois, subpastas. E aí você coloca as entrevistas, você coloca os vídeos que você fez, os takes que você fez, mostrando o que é a Estação Maracanã. E assim você já vai tendo uma ideia do que possa ter ali. Se você já tiver um roteiro já pré-definido, eu gostaria de começar com as imagens da Estação Maracanã. Ou então eu gostaria de começar
com essa entrevista. Você está vendo que depois que você reviu o material, se você já não tem o roteiro definido, você pode depois, a gente chama de ilha de edição, né? Mas nesse processo aí de edição, você reconhecer o que for melhor, o que não ficou melhor. Às vezes no documentário você pode, depois de ver todo o material, reunir todo esse material, você colocar lá na ordem que você achar melhor. Às vezes não tem um roteiro tão definido, às vezes você tem um roteiro de entrevistar algumas pessoas, as pessoas mais antigas, as pessoas que estão há menos tempo, as pessoas que contam histórias, as pessoas que, enfim, que tem, que é notórias, que são pessoas famosas dentro da Estação Maracanã. E depois, quando você for revendo esse material, você pode ter ideias de como linkar essas histórias, de colocar essa apresentação. Isso tudo pode variar. Ou então você já tem tudo definido. Você já se organizou, já fez um roteiro. A gente vai começar falando com um historiador, com um professor de história, ou com algum representante oficial da Estação Maracanã que vai contar a história. E aí vai ser essa entrevista e a gente vai colocar fotos antigas da Estação Maracanã. A gente reuniu essas fotos, digitalizou, a gente fez o tratamento das imagens e a gente vai colocar. Depende se o roteiro já estiver pronto ou se não estiver pronto, você organizar todo o seu material e rever todo o seu material é fundamental. É muito importante para que vocês não tenham problemas depois, não saibam onde estão, se precisar de qualquer outra coisa. Enfim, vocês podem também separar, às vezes, pelo começo, pelo final, por cenas. Mas se for um filme de ficção, muitas vezes separa-se por cenas, as externas, ou da parte cronológica. Uma organização que faça sentido para vocês, e é interessante depois vocês vão perceber o porquê dessa organização em pastas também. A gente tem, continuando aí a parte de decupagem, a gente, quando revê esse material já dentro do programa, ou então muitas vezes a gente revê esse material, ajuda a gente a extrair o melhor conteúdo do que foi gravado. Essa série de recortes que a gente realiza, essa série de condições aí, é muito importante para que a gente possa ter o melhor, porque às vezes a gente começa a gravar com o celular ou com qualquer outro equipamento e às vezes demora, acontece alguma coisa no início e às vezes a pessoa está falando e às vezes ela gagueja, ou se for uma entrevista de documentário, você ouviu o documentário, vai ter 10 minutos, o documentário total, mas teve uma pessoa que ela falou 20 minutos. Então, você vai ver aquele vídeo de 20 minutos do que ela falou, e no documentário você tem que resumir aquilo em 2 minutos. Percebam que esse é o processo de decupagem, né? Esse é o processo de extrair o melhor ali daquele conteúdo. E aí pode ser também da parte técnica. Às vezes você está gravando uma cena 3 vezes. É uma cena que você está com o seu celular ali, você está filmando atrás daquela pessoa. Aquela pessoa está andando e você está filmando aquele material. E aí você percebe que ficou gravado, que não ficou bom. Aí você vê 3 vezes aquela cena e a última que ficou ótima. A primeira tremeu muito, a segunda a pessoa meio que vacilou ali no pé, não ficou legal. A outra ficou com uma velocidade meio estranha. E na hora você vai gravando, e é importante, você acha que ficou bom às vezes vendo na tela do celular, quando você está vendo de um outro jeito, de uma outra forma, às vezes está na tela de um computador, ou no próprio celular revendo aqui e comparando com outras cenas, você percebe que essa cena aqui ficou muito boa. E ficou boa, não ficou boa. Eu filmei uma cena de 30 segundos, por exemplo, mas ela começou a ficar boa mesmo a partir de 22 segundos até 29 ali, que ficou ótimo. Depois eu tremi na hora de desligar. E aí você vai recortar exatamente ali. É como se você fosse ali tirar o filé daquele pedaço ali. Você vai extrair o melhor conteúdo do que foi gravado. Isso é bom porque dessa decupagem é interessante você fazer de todos os takes que você for utilizar. E você pode colocar isso na ordem cronológica, ou como eu falei, depende da divisão, depende da complexidade do processo também. Às vezes tem um filme de meia hora e tem várias cenas, tem várias condições que você
se repete ali, então você vai ter que trabalhar aquilo por cenas e extrair o melhor. E aí você já deixa todo o conteúdo que você pode utilizar. Mesmo que depois você possa ter necessidade de recortar, porque está ficando muito extenso e você está achando que não está muito legal, você utiliza ali sempre o que é melhor. Ah, mas como é que faz isso para recortar? É isso que eu falei. A gente tem que ter calma, porque o mais importante é você entender esse fluxo, esse processo. Porque depois cada aplicativo, cada programa tem a sua forma de você cortar ali. E vocês vão ver que isso é a parte mais fácil de ser realizada. O conceito e o fluxo de edição que é o mais importante. É o que facilita, poupa tempo, é o que facilita também você não se perder, é o que facilita também ficar algo agradável de se realizar. Não um processo muito confuso, que você demora muito para que você se organize, e aí depois acaba ficando chato, fica um processo complicado, que você passa muito tempo tentando se organizar, e parece que o processo não anda, né? O fluxo não anda. É interessante vocês terem isso em mente e depois colocando ali os takes na ordem, você já vai facilitar. Aí depois a gente pode falar sobre transições, de como você faz esses cortes. O mais importante é que vocês tenham a ideia desse fluxo em mente. Eu vou passar aqui agora, a gente vai falar aqui o processo básico em qualquer programa de edição. A gente chama importar, não é? É legal a gente pensar e imaginar o seguinte, que o aplicativo ou o programa de celular, a gente precisa passar os vídeos, a gente precisa ter os vídeos que a gente fez, que a gente realizou ou baixou da internet, a gente precisa ter esses vídeos dentro do aplicativo, dentro desse programa. É como se ele precisasse, é como se ele fosse uma caixa, ou como se fosse algo que ele guardasse as coisas lá dentro. Como se fosse um liquidificador para você fazer um bolo, por exemplo. Você tem que colocar os ingredientes dentro do liquidificador para bater tudo junto. O aplicativo de celular para edição de vídeos, ou um programa que você instale no seu computador também, ele vai funcionar mais ou menos como um liquidificador para bater o bolo. Você tem que colocar os ingredientes, que são os takes, dentro desse, digamos assim, recipiente que seria o programa. Ele precisa entender que você tem esses vídeos dentro dele, vamos colocar assim. E dentro dele, através, às vezes, importar, ou ele vai selecionar onde que você quer, ele já vai puxar para a memória do seu celular que você fez, se você tiver no celular, ele vai escolher um ponto do arquivo que você seleciona no seu computador para você importar esses vídeos. Se for um aplicativo que dependa só da internet, aí eu aconselho vocês, quando estiverem com Wi-Fi, se tiver essa possibilidade, e aí você também tem que importar esses vídeos, mesmo que seja uma página. Essa é uma condição básica de todos os aplicativos para que você edite. Assim também funciona com editores de fotos. Você precisa importar a imagem, digamos assim, para dentro desse aplicativo, desse programa, e depois você vai conseguir manipular. Depois você vai conseguir editar. Então, às vezes o celular está com pouca memória, ou então ele não está travando alguma coisa. Quanto mais complexo for o seu projeto, quanto mais extenso ele for, ou quanto mais qualidade você queira executá-lo ou finalizá-lo, vai depender e vai exigir mais desses recursos que você tem de equipamento. Então não adianta, não tem muito segredo, né? A gente tem, às vezes, tem a limitação do equipamento, às vezes ocorre isso. Para você fazer, por exemplo, um longa-metragem, que aí ele tem lá mais de 1 hora de duração, já é considerado aí um longa-metragem. Você vai ter que ter equipamentos condizentes com isso para que você execute ele de maneira adequada, principalmente para você unir todos aqueles takes, todas aquelas cenas, todas aquelas imagens em 1 hora e meia ali, de uma linha contínua de vídeo, e com áudio, enfim, com outras condições também. Então é importante que vocês tenham isso em mente. E isso às vezes é um limitador, acaba sendo um limitador, de fato, né? Existe essa limitação pelo equipamento. Pode ser contornada com criatividade, mas existe aí uma certa limitação. Assim também em relação a algumas ideias que a gente possa ter. Eu gostaria de fazer algo muito complexo, ou um efeito especial que uma pessoa transforme num lobisomem, por exemplo. Você pode estudar efeitos antigos ou efeitos que tinham
num passado às vezes recente, de produções de baixo orçamento, mas ainda assim você vai ter a limitação. O ideal realmente seria que fosse feito o ideal é que realmente fosse feito um projeto, uma condição aí que fosse feito efeitos especiais, mas às vezes não tem esse recurso. Então o que a gente tem aí é uma forma de trabalhar e uma forma de você fazer com os recursos que tem. Então a gente já deixou claro aqui como é que seria esse processo de importar. E eu vou mostrar aqui para vocês uma tela que seja do InShot aí. O InShot é um dos vídeos, um dos programas, dos aplicativos que podem ser utilizados. Como eu falei, nessa pesquisa que vocês podem realizar, eu vou passar isso na próxima oficina também, mas existem muitos aplicativos que, entre aspas, eles são grátis, né? Acaba não sendo totalmente grátis. Eles têm essa marca d'água, a gente chama de marca d'água, é aquela marca que tem uma assinatura ali do programa. Então eu não considero eles totalmente grátis, porque eles têm aí uma limitação, né, que ele possa ter depois, enfim, com a marca d'água. Esse eu acho que tem programas mais em conta, tem programas mais caros. Eu mostrei esse porque é interessante para que vocês possam estudar também como faz essa edição. Ele tem a opção de gravar diretamente do aplicativo, ou então ele pode baixar as imagens do seu próprio celular, da sua própria memória. Alguns, como eu falei, eles não têm essa marca d'água. Essa marca d'água é natural porque são a opção que a pessoa desenvolveu, né? Pessoas trabalharam para desenvolver esse aplicativo. É normal e natural também que elas sejam pagas e reconhecidas aí financeiramente também pela disponibilidade. Então, alguns não têm essa opção, alguns já disponibilizam aí sem a marca d'água. O que eu vou mostrar aí detalhadamente na próxima oficina, ele não tem marca d'água. Mas isso aqui é importante vocês... também é um dos mais famosos, talvez vocês possam conhecê-lo também. Então, como eu falei, você pode criar um novo projeto, e aqui vocês vão ter essa opção. Pode gravar direto, ou então ele pode baixar. Você tem que importar essas imagens para o seu celular, para que você consiga e possa trabalhar também. Aqui a gente vai ter essa outra imagem. Aqui é como se tivesse baixado esse vídeo. E aqui a gente tem um ponto também muito importante, que é o ponto da música, né? Um ponto que eu vou falar para vocês, sendo até repetitivo, né? Esse conceito de escolher o arquivo e importar para dentro do aplicativo, ele vai acontecer em qualquer meio, seja ele no computador, seja ele no próprio celular. Isso vai acontecer, esse processo vai acontecer em qualquer aplicativo, é assim que funciona. É legal falar sobre música, porque a música, o áudio em si, a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Não adianta, em qualquer projeto que a gente for pensar hoje em dia, não adianta eu colocar uma música, por exemplo, que eu gosto bastante, seja ela qualquer ritmo. Quero colocar uma música do Roberto Carlos no vídeo, eu quero colocar a música do Tim Maia, do Milton Nascimento, enfim, não importa, da Anitta, não importa. Essas músicas, elas têm direitos autorais. Hoje em dia, por exemplo, o YouTube, esses sites onde que você hospeda os vídeos para poder compartilhar com a pessoa, fazer canal, eles têm já um recurso automático e digital de reconhecer se a música tem direito ou não. Então, quando você coloca uma música famosa, ele já reconhece automaticamente. Se a gente está falando aqui de uma produção, por exemplo, alguém que está fazendo um projeto cultural ou está utilizando ali uma música que... Aí você tem que pagar o ECAD, que é um órgão governamental, onde que ele capta esses recursos, né? Às vezes já teve projetos que a gente foi realizar,
que foi tocado, por exemplo, foi um projeto social que fez uma apresentação numa rede Sesc lá. E a música, se a música é famosa, a gente tem ali os direitos, né? Existem esses direitos e tem que pagar o ECAD, e às vezes é um valor até que alto para determinada produção, às vezes não compensa. Aí você tem que colocar uma música, às vezes, de direito público. O que é isso? Existe o direito público quando o artista faz mais de 70 anos que ele já faleceu. Isso tem um cartunista também, acho que é o RG, que criou o Asterix e Obelix, e criou outros personagens também, que fez, e aí tem direitos livres, você pode trabalhar aquelas obras. Às vezes a gente vai colocar uma música antiga, Vivaldi já morreu, enfim, mais de 70 anos, Bach, enfim, Beethoven, mas aí depende de quando foi gravado, se foi gravado por uma orquestra, enfim, uma orquestra muito conhecida, famosa, isso tudo também tem esses direitos dos músicos que gravaram essa obra. E então o ideal é que o aplicativo tenha opções de músicas grátis. Você vai ter alguns aplicativos que eles possuem um banco de áudio onde que você possa utilizar aquelas músicas de maneira gratuita. E às vezes tem músicas de vários estilos, de vários ritmos, e aí você pode utilizar aquelas músicas que são grátis. Se você conhece alguém que compõe alguma música, que fez alguma música, algum amigo músico que tem alguma música autoral, aí você pode conversar com ele e definir quais as condições ali e de direitos da utilização daquela música. É importante estar tudo isso muito bem claro, às vezes até fazer algum tipo de contrato, pesquisar isso na internet, para que você não tenha problemas com o que você for utilizar de áudio. Não adianta você pensar numa música ótima, essa música é ótima, é maravilhosa, mas depois você vai ter problemas com o seu vídeo, você não vai conseguir executar o seu vídeo, isso já é reconhecido, ele já trava. E a mesma coisa, se você, por exemplo, pensar numa imagem sua, alguém você está utilizando, você está num lugar público, participando de uma corrida, por exemplo, você vai lá e alguém tira uma fotografia sua, você correndo. Aí vai lá e recorta a imagem de você correndo e faz uma propaganda para vender o material esportivo dela. Vender lá o fardamento de um time de futebol e usando a sua imagem ali. Ou alguém está jogando bola, você está jogando bola, você vai lá e acerta uma bicicleta. Alguém tirou uma foto de você dando aquela bicicleta, faz um recorte da sua imagem e vai lá e está, digamos assim, utilizando comercialmente a imagem sem os seus direitos. Com certeza você não iria gostar dessa situação. É a mesma coisa quando você utiliza tanto vídeos quanto músicas que têm já direitos, né, autorais. Existem alguns sites, eu passo para vocês nessa última oficina desse tema. Eu vou passar para vocês alguns sites onde que é possível ter imagens gratuitas, ter músicas também. No próprio YouTube tem muitas músicas que são direitos autorais livres. E é curioso que você pode, depois que você começa a ter um certo conhecimento sobre isso, você vê agências de publicidade que fazem comercial muitas vezes para grandes empresas que utilizando essas músicas grátis. Você vê que hoje até o mercado audiovisual também é muito criativo, até para economizar também verba para realizar ali. E às vezes você tem boas composições. Claro, as melhores elas são mais famosas, digamos assim. Corre o risco de você ter uma obra que tem aquela mesma música, corre, às vezes você vai conhecer youtubers que usam aquele mesmo fundo musical, ou pessoas que fazem, né, blogs e com aquela musiquinha de fundo, depois você começa até a reconhecer aquela mesma música de fundo, mas pelo menos você não vai ter problemas com direitos autorais. Se você estiver falando aí de YouTube, de monetização também, e você não vai ter problema, você pode ganhar dinheiro com aquele vídeo, se aquele vídeo de alguma forma viralizar, você tem essa opção. Nessa outra imagem aqui, a gente vai identificar que a música, digamos assim, ela já entrou no projeto. E aqui embaixo a gente vai ter essa barra, eu já falei também para vocês em outras oficinas, que uma é a linha do vídeo, outra é a linha do áudio. Esse rosa aqui é a música que foi baixada e que teve essa condição aí de já estar dentro do projeto.
Às vezes você pode importar, depende do programa, você importa e ele vai ficar numa parte do vídeo. E aí depois que você coloca e dá o play, você vai ter aí depois você importa, você vai ter essa imagem aqui, a imagem, digamos assim, o vídeo, e o áudio, a música em cima. O vídeo ele pode ter o áudio também, você pode definir qual que é o volume o áudio desse vídeo. É importante você ter isso em mente, porque muitas vezes você fez a cena e você quer colocar uma música de ação, por exemplo, aquela cena de perseguição. Tem uma pessoa correndo no meio do mato, você está com o celular atrás, simulando ali que é aquela pessoa. Depois você faz uma cena de frente para aquela pessoa correndo e aquela cara assustada, aquele rosto assustado do personagem. E você está construindo ali uma cena de ação. Você dentro do seu roteiro tem aquela cena de ação, uma perseguição, e aí você vai filmar ela de várias partes e colocar uma música. Eu quero o barulho de passos, ou barulho de passos no mato, você pode ir atrás desse barulho, ou você mesmo gravar esse barulho, e depois você colocar uma música animada, uma música agitada. Ou eu quero colocar uma música clássica para dar algum outro efeito. Aí vai da sua criatividade, vai da sua mensagem que você queira passar com aquele vídeo, né, com aquela cena e aquele áudio. Então eu só quero o áudio de uma pessoa ofegante ali correndo e o barulho, e aí só vai ter o barulho ofegante dela cada vez maior, e aí você vai, o áudio também faz parte desse processo, e aí você pode importar também tanto o áudio quanto a música. E aí você vai ter a diferença de muitos programas, né? Tem programas que eles limitam essa parte aqui. Quanto mais linhas você vai ter, quanto mais opções de vídeos que você pode colocar, ou trilhas de áudio, mais complexo vai ficando o seu projeto. Você coloca aqui 2, 3 vídeos juntos numa tela. Eu quero dividir essa tela total em 4 partes, 4 vídeos diferentes. Então você numa mesma linha você vai ter que ter 4 vídeos rodando ali ao mesmo tempo, mais um áudio, mais uma trilha de música. Tudo isso vai tornando complexo o seu projeto, vai pesando, digamos assim, o seu equipamento, para depois você processar tudo aquilo, você conseguir realizar tudo aquilo, unir tudo aquilo, né? A gente chama de renderizar na linguagem do audiovisual. É como você juntasse tudo aquilo, você entrelaçasse tudo aquilo e ele se tornasse um arquivo só. Vamos supor que você fez várias cenas e várias entrevistas. A gente está falando aqui de um documentário, e aí a gente fez várias cenas e várias formas. Aí a gente gravou várias entrevistas, várias cenas. E aí depois como é que eu faço para unir tudo aquilo? É colocando aqui na linha do tempo, realizando aqui, colocando na linha do tempo, e depois renderizando. Você vai lá e vai juntar todos os vídeos em um só. Esse é um processo que a gente chama de renderização. Esse é um processo que ele demanda do seu equipamento, ele demanda do seu computador. Ele tem aí uma necessidade de você ter um equipamento, digamos assim, mais forte, uma condição aí de você precisar enfim, de mais recursos para conseguir realizar esse projeto mais complexo. Eu não vou entrar em especificações técnicas, porque depende do celular de cada um, depende às vezes de como foi gravado. Tem celular hoje em dia que grava em 4K, tem celular que tem opção aí de fazer Full HD, em HD, para vídeos do YouTube e para Instagram, enfim, TikTok, em HD, que seria aí 1280 por 720, já é possível já você fazer já algo interessante, já ter algo que possa te ajudar. E outros vídeos aí já em 4K e tudo mais, você precisa também um dispositivo para poder ter aquela resolução, né? Senão você também não vai conseguir assistir aquela resolução. Se você já tiver um Full HD, no Brasil já é top, já é o máximo aí de resolução em muitos aparelhos, em muitos locais. Essa aí é uma forma de você já ter mais recursos. Menos que isso dá para trabalhar? Dá para trabalhar, mas aí você às vezes tem alguma limitação dependendo de onde que a pessoa for ver esse vídeo.
menos aí de HD, você vai depender aí. Se for às vezes numa tela do celular, ele consegue bem. Se for numa tela de uma televisão, por exemplo, ele às vezes já não vai ter essa possibilidade de ter todos as formas aí de você conseguir ver inteiro, né? Então, a gente, para fazer o resumo aqui da nossa oficina de hoje, a gente tem aí uma condição de ter visto quais são as etapas, quais são digamos assim, o fluxo de trabalho da edição. É importante a gente ter isso em mente, de que isso é o mais importante de como operar o equipamento. É claro que operar o aplicativo, saber como é que ele funciona, ele é também fundamental para que você consiga finalizar o seu projeto. Mas isso vem muito mais com a prática, isso vem muito mais com saber como que funciona o geral, vai te facilitar em qualquer outro tipo de aplicativo. Você pode ter aplicativos mais simples e indo para os mais sofisticados. Às vezes tem aplicativos que são mais simples que os outros. Esse conceito todo é muito importante você saber e se relacionar. Depois você pode ver isso, né, de maneira mais prática de como realizar tudo isso. Meu nome é Elerson Oliveira, né? E aí a gente tem a gente pode também entrar em contato. Vocês podem entrar em contato com estaçãomaracanã@gmail.com. É o canal de comunicação. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão ou fazendo parte aí desse projeto aí, a gente também entra em contato. A gente pode discutir melhor os projetos. Fiquem à vontade aí para a gente poder conversar. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem com quem tiver interesse também nessas oficinas que a gente vai realizar. A gente também pretende realizar oficinas físicas também ao longo do tempo. A gente vai informando vocês aí pelos meios de comunicação. Agradeço muito a participação de vocês e até a próxima.